Pai do Senhor, a todos os irmãos. Irmãos, eu vim aqui trazer um alerta para os pais, para as mães. Nós sabemos que, nós cristãos sabemos que nós estamos vivendo nos últimos tempos, né? Para quem acha que as coisas vão melhorar, não vão melhorar. As coisas não vão melhorar. A tendência é piorar. A situação vai piorar. E ainda que ela não piore de um lado, ela vai piorar de outro. Eu quero ler com você uma passagem que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículo 15, que diz assim: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Nós podemos observar, irmãos, que nós estamos vivendo um estágio. O livro de Mateus, ele está se cumprindo, assim como ele se cumpriu na época de Jesus, depois da morte de Jesus Cristo, quando Jesus escolheu os seus discípulos para continuar a missão que Jesus tinha vindo feito nessa terra. Depois daqueles dias se cumpriu, algumas coisas se cumpriu. Em nossos dias de hoje, nós vemos que muitas coisas têm se cumprido nos dias atuais. Muitas profecias da Bíblia, há quem crê e até mesmo aquele que não crê, né? Estão cegos espiritualmente, mas a palavra de Deus, ela é clara. Ela é clara que nós estamos vivendo tempos proféticos. Nós estamos vivendo tempos em que nós estamos aguardando a manifestação de um homem perverso, de um homem maligno, que vai acabar com a humanidade. Aqueles que não aceitam a Jesus, aqueles que não estão debaixo da mão do Senhor, aqueles que não aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, nesses últimos dias, você ainda tem tempo. Ainda dá tempo de buscar o Senhor, ainda dá tempo de se arrepender, ainda dá tempo de buscar a Deus. Não perca tempo, irmão, não perca tempo, porque as coisas elas vão se estreitar ainda mais, as coisas vão ficar mais difíceis. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, e nós estamos começando a ter tempos difíceis. Este mal que sobreveio sobre a terra é apenas um sinal. É mais um sinal que o Senhor está nos dando para que nós venhamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. O Senhor, ele ama tanto o mundo, que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas venha ter a vida eterna. A vontade do Senhor é que todos venham a alcançar o arrependimento, porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor, ele não tem prazer na morte daquele que não serve a ele. Até para com os maus, o Senhor é bom. Até os maus, porque todas as almas são de Deus. Todas as almas são preciosas aos olhos de Deus. Mas nós temos uma escolha. Eu tenho uma escolha, você tem uma escolha. Você escolhe o caminho que você quer entrar. Você escolhe se você quer entrar no caminho estreito ou se você quer entrar no caminho largo. O caminho largo é mais fácil.
O caminho largo não é dolorido. No caminho largo você não vai sentir dor, mas no caminho estreito você vai sentir dor. No caminho estreito você vai sofrer. No caminho estreito você vai sofrer perseguições por amor de Jesus. Porque este mundo não aceitou a Jesus. Nós podemos observar na Bíblia que os próprios judeus rejeitaram a Cristo. Não aceitaram que ele era o Messias, o Salvador daquela época. E nós podemos observar que em Israel muitos não creem que Jesus já morreu, que Jesus veio, que Jesus esteve entre eles. Hoje eles estão esperando um Messias, pois na verdade eles estão aguardando o anticristo, eles estão aguardando o próprio Satanás, do qual eles vão adorar. E eu quero chamar a sua atenção, porque eu disse no começo que nós devemos orar pelas nossas crianças. Nós devemos buscar pela vida dos nossos filhos, porque nossos filhos são geração eleita. São a geração eleita. Nós somos geração eleita também. Mas os nossos filhos, eles são pequenos, eles são inocentes. E Satanás, ele vai querer trabalhar nisso. Nós podemos observar, eu tenho visto uma notícia nessa manhã que chocou meu coração. O presidente Netanyahu, presidente de Jerusalém, ele e outros estão trabalhando para chipar todas as pessoas. E vai começar assim como diz na palavra do Senhor, que faz com que pequenos e grandes, os pequenos são as crianças, que vão fazer com que eles venham ser chipados com a marca da besta, porque eles são inocentes, eles não sabem o que está acontecendo, eles não têm noção. Mas nós que lemos a Bíblia, nós que conhecemos a palavra da verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós somos libertos através da palavra do Senhor. Nós conhecemos a Bíblia, nós conhecemos as profecias que estão se cumprindo, mas as crianças são inocentes. As crianças são inocentes, elas não sabem de nada. Que nós devamos orar pelos nossos filhos, porque Satanás, ele está planejando contra os nossos filhos. As trevas estão planejando contra os nossos pequenos. Mas nós devemos orar, pedir a misericórdia do Senhor, pedir para que Deus venha ter misericórdia dos nossos filhos, para que Deus venha guardar, que Deus não venha permitir. Mas ainda que nós venhamos pedir ao Senhor que Ele não venha permitir, isso é bíblico, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Estamos vivendo em uma época profética. O livro de Apocalipse está se cumprindo. Nós vamos ver sim a manifestação do anticristo. Lá em 2 Tessalonicenses diz que a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Primeiro, o anticristo vai ter que se manifestar. E a igreja vai ver o anticristo, a igreja vai conhecer o anticristo, o mundo vai conhecer o anticristo. 2 Tessalonicenses 2 diz assim, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, que por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Apostasia é o quê? Apostasia é você largar sua fé, é você abandonar a fé que você um dia confessou diante de Deus. Muitos vão abandonar essa fé. Muitos têm abandonado a Jesus. Muitos têm abandonado a Cristo. Muitos têm abandonado a Cristo nesses últimos dias. Muitos não têm suportado. E nós estamos vivendo em tempos, irmãos, que nós devemos buscar mais a Deus. Nós devemos buscar mais a misericórdia do Senhor, para que nós venhamos ser
revestidos da palavra do Senhor, sermos revestidos da armadura do Senhor, para que nós possamos suportar os dias maus que sobrevirão sobre essa terra. Nós vamos viver tempos difíceis. Jesus mesmo disse que naqueles dias, ai das grávidas, ai daquelas que estiverem amamentando, ai daquela ai daquelas que estiverem criando. Grande vai ser o ai, mas que Jesus venha nos guardar debaixo da destra do Senhor. Que o Senhor Jesus venha ter misericórdia na nossa vida. É tempo de clamar, é tempo de buscar mais a Deus, é tempo de pedir misericórdia ao Senhor, misericórdia pelos nossos filhos, para que o Senhor ele venha nos guardar, que o Senhor ele venha nos livrar. Aleluia. O anticristo, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aleluia. É tempo de se preparar. É tempo. Nós não sabemos o que há de vir. Nós não sabemos o que vai vir. Nós não sabemos. Mas nós devemos estar preparados. Preparados em oração, porque é só a mão de Deus, é só proteção, é só debaixo do esconderijo do Altíssimo que nós vamos estar protegidos, porque eu creio que o Senhor ele vai dar livramento, eu creio que o Senhor vai guardar aqueles que são fiéis a Ele e a sua palavra, porque não basta nós confessarmos a Jesus e não guardarmos a sua palavra. Jesus disse que aqueles que me amam guardarão as minhas palavras. Apocalipse diz que nós devemos dar ouvidos ao que o Espírito Santo diz às igrejas. Nós devemos dar ouvidos. Muitos de nós não têm dado ouvidos ao que o Espírito de Deus diz às igrejas. Nós somos a igreja e o que habita em nós é o Espírito Santo de Deus, para aqueles que confessaram a Jesus, para aqueles que amam o seu próximo. O Espírito de Deus habita em você. Vamos orar, que nós venhamos orar pela vida dos nossos filhos, para que o Senhor ele venha guardar, ele venha ter misericórdia da vida dos nossos pequenos. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.